Sejam bem-vindos, amigos do Portal da Holanda. Nós estamos ao vivo, conforme prometemos, ontem, com mais um pré-candidato a prefeito de Manaus, oportunizando a você a chance de fazer seus questionamentos, de ouvir e ver o que pensam e como pensam as soluções para Manaus nos próximos 4 anos. E conforme prometemos, hoje está aqui conosco ele, que já foi deputado estadual, já foi vereador de Manaus, já foi inclusive candidato a governador do estado e atualmente é presidente do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, e atua como advogado, Chico Preto. Seja bem-vindo, meu amigo. O que você está esperando dessa entrevista hoje? Bom dia, Jack, a todos os internautas já aqui ligados. Fantástico esse momento que o Portal da Holanda proporciona nessa caminhada democrática, onde eu penso que as ideias, as propostas devam conduzir aí os candidatos. Nada de ataque pessoal, nada de baixaria, mas propostas e caminhos possíveis para que a gente possa escrever uma nova história para essa cidade. Ela é possível, basta que você acredite. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição, à sua disposição, Jack, mas também de todos aqueles que a partir de agora vão estar enviando seus questionamentos, as suas perguntas. Valeu! E vai estar me acompanhando nessa entrevista a nossa colega de sempre aí, a Thaís. A Thaís, inclusive, que começa com os questionamentos dessa manhã. Bom dia, Thaís. Bom dia, Jack. Bom dia, internauta. Seja muito bem-vindo, pré-candidato. Nós vamos abrir o nosso bate-papo com uma pergunta que é um tanto pertinente, né? Deve ser a dúvida de muitos. Pré-candidato, por que utilizar o nome Chico Preto para disputas eleitorais? Nós vemos aí que há um certo contraste entre a sua aparência e o seu nome, né? Então explica pra gente por que utilizar esse nome. Obrigado, Thaís. Olha, essa oportunidade, ela, para mim, é muito importante, porquanto muitas pessoas ainda me encontram na rua e exatamente ficam com esse questionamento. Mas por que te chamam de Chico Preto? Você não é negro e tampouco teu nome é Francisco. Pessoal, o meu avô, como a história de muitos que moram aqui nessa cidade, o meu avô ele veio de Portugal. Muitas pessoas vieram de Portugal, outras pessoas vieram do Líbano, outras pessoas vieram de outros países, de outros estados brasileiros, vieram para o Amazonas em busca de construir uma nova história para as suas vidas. E o meu avô veio de Portugal para cá, há muito tempo atrás, e trabalhando ele conseguiu juntar as suas economias e abriu uma pequena loja, um comércio de roupas. E o nome desse comércio chamava-se Chico Preto. Foi localizado ali na 7 de setembro, onde durante muito tempo foi a loja Belmiros. Os mais antigos lembram disso. E as pessoas não sabiam que o nome do meu avô era Antônio, como é o nome do meu pai, e passaram a chamar o meu avô de Chico Preto. Olha, lá vai o dono da Chico Preto, e aí lá vai o seu Chico Preto. Colou no meu pai esse apelido. Rapidamente foi transferido para o meu pai. Lá vai o Chiquinho Preto. Quando eu tomei a decisão de entrar nessa caminhada pública, da política partidária, de disputar eleições e representar a nossa população, eu tomei a decisão de incorporar o Chico Preto também na minha caminhada, porquanto a história do meu avô é uma história de trabalho, uma história de superação, uma história de nunca desistir daquilo que ele acreditou, tal qual a história do meu pai. Então o apelido Chico Preto, ele para mim tem todos esses significados: superação, trabalho, dignidade, e é com muito orgulho que eu, quando encontro as pessoas, eu não sequer penso duas vezes. Me apresento como Marco Antônio, como Chico Preto, eu me apresento como Chico Preto. Então, se você me encontrar na rua, não titubie também. Chico Preto. É assim que eu me apresento, é assim que eu me sinto confortável. Muito bem, Chico. Você falou da sua origem, né, que é uma origem aí da sua família, uma origem portuguesa, mas você é um cara que nasceu aqui. Mas olhando um pouco lá para fora, porque aquilo que está acontecendo lá fora, claro que de uma certa forma nos afeta, afinal, o mundo agora nessa onda de globalização, ele tem diversos desafios, né? Ele tem várias afinidades, na verdade. E aí, como você tem visto, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, numa disputa entre o Trump e agora a Hillary Clinton, que foi confirmada ontem. Inclusive, você já morou por um tempo nos Estados Unidos, né? E chegou a ser militante de um presidente dos Estados Unidos. Como é que foi essa história? Pois é, Jack, isso foi no início da década de 1990. Eu tive essa experiência
de ter morado nos Estados Unidos por 3 anos, ter estudado ali, e naquele momento eu conheci a política. E conheci a política no momento em que o Bill Clinton era candidato pela primeira vez à presidência da República. E tinha alguns amigos, também estrangeiros, venezuelanos, colombianos, mexicanos, que eles estavam militando na campanha do Bill Clinton, por entender que o Bill Clinton tinha ali as melhores propostas, e eu fui convidado e levado a ter esse primeiro contato. Então eu participei de alguns debates. Chico, me permita fazer só uma breve intervenção aqui, claro. Que aconteceu do estagiário chutar aqui o fio, ok? E você não estava no ar. Então, voltando mais uma vez aqui para os nossos leitores, sim, que não estavam conseguindo acompanhar você. Então você viveu esse tempo lá, foi militante inclusive da eleição do Bill Clinton, e agora está vendo aí a Hillary, esposa do Clinton, sendo indicada nos Estados Unidos. Como é que você tem visto isso? Pois é, eu acho que é um momento importante para a política não só americana, mas por certo para a política mundial. Afinal de contas, os Estados Unidos da América é a grande potência mundial, e o fato da Hillary Clinton ser a primeira mulher americana a ter uma indicação do Partido Democrata para disputar a Casa Branca, isso é um feito inédito no mundo, não só nos Estados Unidos. E isso pode ter consequências, e eu espero que as consequências sejam favoráveis à política externa americana e à economia mundial, porquanto a Hillary ela tem uma visão mais cordata, mais equilibrada do papel dos Estados Unidos e de suas relações comerciais, econômicas, políticas com outros países, inclusive o Brasil. Eu não tenho bons olhos para a postura extremista, intolerante do candidato Donald Trump. Eu não vejo com bons olhos isso, inclusive para o Brasil, para as suas relações comerciais, políticas, econômicas, eu não tenho bons olhos. Penso que a Hillary Clinton, que pese, esteja aí sofrendo uma saraivada de críticas, uma série de episódios, aquele episódio lá dos e-mails que ela mandou. Os americanos são muito rígidos com relação à postura, à ética, à conduta dos seus representantes, então ela está sofrendo ainda esses questionamentos, porém ela tem a sua indicação confirmada pelo Partido Democrata e é a candidata do partido, e tem aí todas as chances de ser a primeira presidente dos Estados Unidos da América, e torço para que ela consiga fazer aí um excelente trabalho. Isso com certeza vai ser bom, não só para o Brasil, mas para o mundo e a economia mundial. Contando inclusive com o apoio da Michelle Obama, né, que fez um discurso memorável no momento em que apresentou o seu compromisso de participar da campanha da Hillary. Bem a propósito, a Michelle Obama tem uma história, eu não sei se essa história ela é verdadeira, mas a ela atribui exatamente por conta do seu currículo, do seu conteúdo, da história que ela construiu, profissional, que ela é advogada também, independente do seu marido, né, do Barack Obama, que certa vez ela e o Obama estavam dentro de um restaurante, e o Obama teria virado para ela e dito o seguinte: olha, como você é uma mulher de sorte, né? Você é casada com o presidente dos Estados Unidos, você é casada com talvez o homem mais poderoso do mundo, a vida foi muito boa com você, de repente você poderia estar casada com esse garçom que acabou de nos servir aqui à mesa. Aí vira a Michelle Obama para o Obama e diz o seguinte: não, o homem de sorte é você, porque se eu tivesse casado com esse garçom que acaba de nos servir, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, prova a confiança e o conteúdo que a Michelle Obama tem, e por certo, a sua participação discreta, mas muito decisiva nas decisões que o Barack Obama tomou à frente da presidência da República nos Estados Unidos da América nos últimos 8 anos. E a gente não tem dúvida que a participação feminina há de fazer uma diferença muito grande, não somente nos Estados Unidos, como nas eleições aqui de Manaus. As mulheres sempre comandaram, elas só estão fazendo publicidade agora desse episódio, né? As mulheres verdadeiramente sempre tiveram um papel de decisão, né? de influência,
de influenciar os rumos que a política mundial, a história do mundo, ela tomou. Mas agora, com o episódio de que as mulheres cada vez mais tomam o seu espaço, conquistam o seu espaço, é bom que conquistem mesmo, né? Tragam aí a sua inteligência, o seu foco, tragam a sua sensibilidade para esse teatro das decisões, esse palco das decisões. Elas só estão confirmando o que a gente já sabia. E não é à toa que a Thaís já tem agora uma participação muito importante, né, Thaís? Jack, mas agora a gente vai deixar um pouquinho assim o lado internacional e vamos falar agora sobre Manaus, viu? Candidato, o Alan Silva e o Wellington França questionam aí sobre as suas propostas para melhorar o transporte coletivo. O Alan Silva coloca aí a frota de ônibus, que estaria muito ultrapassada, e o Wellington França questiona também o tempo de demora do transporte coletivo, né? Então conta aí um pouquinho pra gente quais seriam as suas propostas para melhorar a vida do usuário aqui do transporte coletivo de Manaus. Bem, Thaís e Alan, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. O transporte coletivo talvez seja o maior problema que hoje essa cidade enfrenta. Porque a gente há de respeitar a visão de outras pessoas que dizem que é o trânsito, outras pessoas dizem que é a segurança. Mas eu vejo que dentro das responsabilidades da Prefeitura Municipal de Manaus, o transporte coletivo é o maior desafio. E é aquele que tem o maior impacto na vida das pessoas que moram em Manaus. São 900 mil pessoas, aproximadamente, que dependem de transporte público nessa cidade para sair das suas casas, chegar aos seus trabalhos e voltar para as suas casas no final do dia. E isso precisa acontecer de maneira eficiente, de maneira confortável, onde as pessoas sintam o mínimo de conforto, o mínimo de prazer, para que possam cumprir as suas jornadas de trabalho. Aqui na cidade de Manaus, Alan, existem pessoas que ao saírem da sua casa, ir para o seu trabalho e voltarem, hoje estão levando algo próximo de 2 horas e 40 minutos com essas viagens, ida e volta. Se é verdadeiro aquela máxima de que tempo é dinheiro, Manaus está perdendo dinheiro. A nossa economia está estagnada por esse aspecto. Ela tem o transporte coletivo e o trânsito, por certo, eles prejudicam sobremaneira a economia da nossa cidade. Isso precisa ser enfrentado como a prioridade das prioridades. Nós temos solução, como a gente diz, Doril, tomou o Doril, a solução, o problema sumiu? Não. Esse é um problema que vai ser resolvido, se com afinco, se com compromisso, ele vai ser resolvido ao longo dos próximos anos. Mas eu pretendo dar início à construção de um novo modelo de transporte coletivo. E esse novo modelo passa por algumas situações. Primeiro, a relação do prefeito com os empresários do transporte coletivo. Até hoje, sabe, Helena, eu acho que essa relação do prefeito com os empresários do transporte não é uma relação transparente. Não dá para acreditar que a relação do prefeito é uma relação independente. Parece que os empresários de transporte coletivo ainda têm muito poder, ainda influenciam muito na questão do transporte coletivo. Parece que ainda dão as cartas. E por que eu digo isso? Eu conto rapidamente um episódio. Tem um amigo meu que desenvolveu um aplicativo para telefones celulares que permitiria que você e tantas outras pessoas aqui em Manaus hoje pudessem chegar na parada de ônibus, digitar o número da rota, o número da linha que você quer pegar, e você veria na palma do seu celular o ônibus chegando, ou saberia quantos minutos esse ônibus está da parada que você se encontra. Isso é uma tecnologia que já está disponível aí em vários aplicativos, o Waze, Google Maps e por aí vai. E esse meu amigo procurou a empresa municipal de transportes urbanos, melhor, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. E por incrível que pareça, ele não conseguiu os dados do GPS que já estão instalados dentro dos ônibus do transporte coletivo. Então como é que você não consegue, como é que o poder concedente, a superintendência que administra e que precisa dizer o que vai ser feito, como vai ser feito, porque os empresários só fazem cumprir aquilo que é determinado pela prefeitura. Mas nesse episódio, os empresários simplesmente bateram o pé e disseram: nós não vamos dar os dados para que esse aplicativo seja disponibilizado à população. O que me leva a dizer para você que os empresários dão as cartas no sistema de transporte coletivo. Algo que na nossa gestão não vai acontecer, sabe? Os empresários de transporte coletivo não pegaram nesse punho, nesse pulso aqui para dizer o que vai ser feito. Então, nós teremos o controle verdadeiro do sistema.
Nós precisamos montar uma equação, uma nova equação jurídica, operacional e econômica para que nós possamos montar um novo modelo de transporte coletivo. Uma nova licitação, com novos terminais e um novo modelo onde os ônibus eles não pararão mais em sinais, não pararão mais nas esquinas. O ônibus ele vai rodar por uma pista exclusiva. É claro que obras precisarão ser feitas em Manaus para que o ônibus ele possa cumprir esse trajeto sem pegar trânsito, sem pegar tráfego. Vou dar só um exemplo. Aqui próximo existe a Universidade Federal do Amazonas. E quando você passa pela Rodrigo Otávio, imagina o ônibus quando chegar ali e na frente do Canaã ele tem um sinal, ou ele vira para a esquerda para entrar na UFAM ou ele segue reto. Se o ônibus precisar parar ali naquele aglomerado que ocasiona em função do sinal que tem na frente da UFAM, o trânsito ele vai continuar acontecendo, o ônibus vai continuar não rodando com velocidade necessária. Então a gente vai precisar construir ali ou um viaduto ou uma passagem de nível, para que ele passe por baixo ou ele passe por cima. E isso vai se repetir ao longo do trajeto, pelo qual o BRT, que é o modelo que eu acredito que é viável para a cidade de Manaus, ele vem a cumprir o papel de levar você e a outras 900 mil pessoas que dependem de transporte coletivo, circulando pelos bairros, pelos principais bairros da cidade de Manaus, onde as pessoas elas entram e saem nos terminais e dali elas pegam outros modais, pegam outras linhas para poder chegar nos seus destinos. Mas o ônibus ele vai circular como se fosse um metrô verdadeiramente. Um metrô pela superfície, deslocando de maneira rápida, eficiente, claro, com um preço acessível. Não adianta a gente ter o melhor transporte do mundo, mas se o preço não cabe no bolso do passageiro. Então é por isso que eu digo, a gente tem que montar essa equação jurídica, porque empresário nenhum vai colocar o seu dinheiro se ele não souber quais são as regras. Econômica, que a gente precisa ter uma passagem acessível ao bolso do usuário, e operacional. A gente precisa definir quantas estações, quantos terminais vão acontecer em Manaus, quem é que vai construir isso, prefeitura, será os empresários, porque tudo isso precisa estar muito bem posto no papel para que a gente possa atrair parceiros que vão colocar os seus recursos, vão colocar o seu dinheiro e a gente começar a construir. E se Deus quiser, dentro de 4 anos, eu não digo que dá para ter os 60 quilômetros aproximadamente, que é o que se estima que esse novo modelo de transporte vai ter, a gente não dá para ter os 60 quilômetros, mas pelo menos metade disso, os 30 quilômetros que vão atender principalmente o público das zonas leste até o centro da cidade de Manaus, da zona norte e leste até o centro da cidade de Manaus, porque o maior contingente de pessoas que precisam hoje de transporte coletivo, notadamente estão nessas zonas da cidade de Manaus. Mas para isso, a gente precisa de um prefeito, Alan, que não esteja no bolso dos empresários do transporte coletivo. Porque nessa cidade, a gente já ouviu e viu, não só ouviu, mas a gente viu a Câmara Municipal de Manaus fazer uma CPI, sabe, Thaís e Jack, que condenou um ex-prefeito da cidade de ter desviado 20 centavos a cada passagem que era vendida, 20 centavos por passagem durante 8 anos. E isso gerou um prejuízo ao bolso do trabalhador, porque isso não sai do cofre da prefeitura. Isso gerou um prejuízo de 280 milhões de reais. Isso está num papel, isso está numa CPI, num relatório que condenou o ex-prefeito Alfredo Pereira do Nascimento pelo desvio de 280 milhões de reais da tarifa do transporte coletivo. Isso saiu do bolso do trabalhador. Então, isso é prova de que a relação dos prefeitos, dos ex-prefeitos com o sistema de transporte coletivo é uma relação que não é legal, é uma relação de dependência econômica, é uma relação de corrupção. E isso a gente pretende acabar, sabe? Tomar essa decisão de acabar com isso e não permitir que os empresários deem as cartas, mas sim o prefeito diga o que deve acontecer para que o transporte coletivo seja verdadeiramente de interesse e de solução para o usuário, para você que é usuário do transporte coletivo. Muito bem, para que não concentremos somente nessa questão do transporte coletivo também, eu trago também o questionamento da Nailê Lasmar. A Nailê, ela diz assim: Manaus tem a segunda conta de água mais cara do Brasil e, além do absurdo, temos que pagar 100% de taxa de esgoto. A realidade é bem diferente das promessas contadas. Chico, existe alguma possibilidade de a prefeitura intervir
para diminuição da conta de água e alguma providência relacionada a essa taxa de esgoto? Poderia ser feito alguma coisa? Jack e Naile, olha, eu agradeço muito a pergunta. Ela me dá a oportunidade de resgatar algo que eu tenho como patrimônio da minha caminhada. Existem duas ações que questionam essa inoperância da Manaus Ambiental, da Águas do Amazonas aqui na nossa cidade. Uma é do Ministério Público, a outra é minha. Só existem duas ações que questionam essa questão. Uma é do Ministério Público e a outra é minha. Então isso é prova daquilo que eu penso, né? Do compromisso que eu tenho em fazer algo que é fundamental à frente da Prefeitura Municipal de Manaus e que está dentro de um dos 5 pontos que a gente vem dizendo que quando a gente chegar à Prefeitura tem 5 questões que a gente precisa fazer dentro dos 100 primeiros dias da nossa administração. Uma é diminuir a quantidade de secretarias. Tem 24 secretarias na Prefeitura Municipal de Manaus. É muita secretaria, tem muita gente sem fazer nada. A gente precisa diminuir o número de secretarias para gastar menos com secretarias e gastar mais com saúde, com educação, com transporte, gastar com aquilo que é importante. Tem muita gente sem fazer nada na Prefeitura. Tem que ter coragem para diminuir nesse momento de crise e tornar a Prefeitura mais leve, mais eficiente para a gente, para você, né? A segunda providência é preciso rever todos os grandes contratos da Prefeitura Municipal de Manaus. E eu vou te dizer quais são: água, transporte coletivo, iluminação pública e o lixo. Então, nessa questão da água, Nailê, o esgoto sanitário é um dos absurdos que até hoje os prefeitos convivem com isso, porque parece ou não sentem isso no seu bolso, ou não sentem que isso é uma injustiça. Mas olha, cobrar esgoto sanitário de quem não tem o serviço é uma grande injustiça que a gente sabe que existe em Manaus. Como resolver isso? Nós tentamos indo para a Justiça, esperando que a Justiça do Amazonas pudesse verdadeiramente corrigir isso. Porque essa injustiça ela está escrita no contrato da Manaus Ambiental com a Prefeitura Municipal de Manaus. Bastava que os ex-prefeitos pudessem chamar a empresa e dizer: olha, a gente vai retirar do contrato essa cláusula que permite que a Manaus Ambiental, que a Águas do Amazonas, cobre de quem recebe a conta esgoto sanitário, mesmo que ele não tenha um serviço, está autorizado lá no contrato. Então, isso é um absurdo que a gente pretende corrigir dentro dos 100 primeiros dias da nossa administração. Há quanto tempo está isso, Chico? Você tem ideia de há quanto tempo Jack, essa cobrança? Olha, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E desde 2008 a gente vem questionando isso com uma ação na Justiça Amazonense que está tramitando aí a passos de tartaruga. A gente conseguiu, a bem da verdade, em 2012, uma suspensão liminar, uma suspensão provisória. Durante 60 dias aproximadamente, a Águas do Amazonas foi proibida de cobrar esse esgoto sanitário, mas como uma empresa que tem bons advogados e bons advogados conseguem boas decisões por interesse da empresa, a empresa conseguiu suspender no Tribunal de Justiça do Amazonas a suspensão da cobrança e passaram a cobrar novamente esgoto sanitário, mesmo que as pessoas não tenham serviço. E teve um absurdo, Jack, que foi cometido no final de 2012, foi que quando o amazonino ele terminou a sua gestão em 2012, ele ainda autorizou o aumento de 80% para 100% da tarifa do esgoto sanitário. Ora, aquilo que a gente pagava 80% e que já não existia na conta de muitas pessoas, ele autorizou o aumento. Então hoje a empresa Águas do Amazonas, se você paga R$100 de água, você paga R$100 de esgoto. É muito injusto isso. E essa é uma das injustiças que precisam ser revistas, e a gente tem esse compromisso que a gente está revelando para você, Nailê, e para a cidade de Manaus inteira. Dentro dos 100 primeiros dias, essa injustiça está retirada do contrato, o contrato está revisto. A gente não está dizendo que vai tirar Águas do Amazonas, não é isso. Mas a gente vai corrigir os contratos da água, do transporte coletivo, da iluminação pública e do lixo, porque são os 4 grandes contratos que a Prefeitura de Manaus tem. E esses contratos não podem ser injustos com a população, com nós que pagamos por esse serviço. Então, o contrato da Manaus Ambiental, da Águas do Amazonas, será revisto. Inclusive, os aumentos da Manaus Ambiental serão vinculados à eficiência. Sabe por quê? Porque, olha, eu tenho 2 filhos, o Antônio e a Mariana. Para que eles passem de ano na escola onde eles estudam no final do ano, eles precisam alcançar a média 7,
Se não tiver média 7, eles não passam para o ano seguinte. Eu nunca ouvi dizer que prefeito algum, que já passou pela Prefeitura de Manaus, chamasse a Manaus Ambiental e dissesse o seguinte, ó, vocês querem aumento, vocês querem um reajuste, a gente vai fazer o seguinte, se vocês, após um ano, conseguirem cumprir com metas de eficiência, olha, fizeram mais rede de esgoto, fizeram mais rede de água, melhoraram a eficiência da distribuição, melhoraram a sua prestação de serviço, melhoraram o atendimento ao cliente. Se isso ao final de um ano a gente comprovar por uma auditoria independente que vocês cumpriram essas metas de eficiência, e se vocês de 10 metas alcançarem pelo menos o cumprimento de 7, a gente vai garantir para vocês o reajuste, vai garantir para vocês o aumento. Mas se vocês não cumprirem, vocês não alcançarem as metas de eficiência, a gente sequer vai discutir aumento e reajuste. É uma empresa privada, a gente está falando de iniciativa privada. A iniciativa privada não pode ter medo de se cobrar eficiência. Porque quando se cobra eficiência, o povo sai ganhando na ponta. Então, a Manaus Ambiental precisa se acostumar desde já, porque se nós formos prefeitos de Manaus, e a gente tem a convicção de que é possível escrever essa nova história, os contratos da prefeitura com essas grandes empresas, essas 4 grandes contratos, serão vinculados à eficiência, porque isso é bom para a população, isso é bom para a prestação de serviço. Então, a gente vai rever esses contratos e vai botar um ponto final nessa moleza com que a prefeitura vem tratando aí essas 4 grandes contas e tem deixado a população em segundo plano. Chico, me permita só alertar você que tem muitas perguntas, viu? Então, vou pedir que você tente resumir o máximo. Sei que são muitos os problemas, são muitas as questões, mas vamos otimizar isso daqui ao máximo possível para que você possa responder ao máximo de pessoas, de leitores que estão questionando aqui. Tudo bem, Thaís? Então, pré-candidato, o senhor chegou aí a falar no seu discurso sobre vários setores de Manaus que precisavam ser melhorados. E o questionamento da nossa internauta, Anie Pires, é justamente sobre a segurança pública. Nós gostaríamos de saber qual é a sua proposta para melhorar a segurança pública de Manaus. Uma vez que não é só responsabilidade do Estado também, a Prefeitura pode contribuir, né? Claro. Qual seria a sua proposta? A Prefeitura ela só não tem a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque essas são estruturas que cabem ao governo do Estado. E a gente torce sim para que o governo do Estado seja mais eficiente, que faça os investimentos necessários nessas 2 corporações que têm um papel fundamental em combater a criminalidade, combater a insegurança, que a gente percebe que aqui na cidade de Manaus ela está frouxa. A gente vê aí dia após dia. Mas o que a Prefeitura de Manaus pode fazer? Vamos lá. A Prefeitura de Manaus ela tem poder de polícia. O que significa isso? Eu ando muito nos bairros de Manaus e a gente vê que existem vários terrenos aqui, Thaís, que quando a gente chega num bairro as pessoas falam, olha, esse terreno aqui, meninas, idosos, senhoras já passaram e de repente sai um bandido, sai um marginal e que assalta e que pega as pessoas desprevenidas nas ruas dos bairros de Manaus. A Prefeitura tem que ser muito dura, tem que ser firme em relação a isso. O dono do terreno precisa murar o seu terreno, precisa cuidar do seu terreno. A gente não pode ter terrenos baldios nos bairros de Manaus que não sejam cuidados pelos seus donos. Isso é poder de polícia. Então a Prefeitura tem que identificar esses bairros, identificar esses terrenos e cobrar dos seus donos para que eles cuidem, murem. E na hora que você mura, você consegue dar um pouco mais de proteção para as pessoas que moram ali. Iluminação pública. Aonde tem iluminação pública eficiente, o bandido não é que ele não possa agir. Tem alguns que são ousados e agem, mas ele fica mais preocupado, porque a iluminação pública, ela afugenta. É tipo a luz, quando você abre as janelas da sua casa, entra o sol, aquilo combate o mofo. Quando a gente fecha as janelas e a gente fica muito tempo com as janelas fechadas na escuridão, cria mofo na casa da gente. A gente abre a janela, entra a luz e a luz combate o mofo. Então, iluminação pública é fundamental. Eu, enquanto vereador, fui autor da lei que colocou câmeras de vigilância dentro dos ônibus da cidade de Manaus. Está na hora da gente integrar essas câmeras de vigilância aos CIOPs. Está na hora da gente discutir com o governo do Estado e fazer a integração. Porque na hora que de repente estiver acontecendo um assalto, estiver acontecendo algum ato de violência dentro do transporte coletivo, aquela câmera avisa os CIOPs e os CIOPs aciona a viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil, mais próxima desse ônibus para poder checar o que está acontecendo. E a 4ª providência que eu penso que é possível é nós integrarmos dentro das ações preventivas de segurança pública na cidade de Manaus a nossa Guarda Municipal. Mas para isso a gente precisa resgatar a Guarda Municipal,
que nos últimos 4 anos foi muito maltratada, foi muito desprezada. Eu tenho testemunhos de vários guardas municipais que colocam a situação ruim, de calamidade que se encontra a Guarda Municipal Metropolitana. Então, a gente precisa resgatar a Guarda Municipal, colocar aqueles homens ali motivados para cumprir ao lado da Polícia Militar, ao lado da Polícia Civil, esse papel de confronto, de prevenção à segurança pública dos nossos munícipes aqui em Manaus. Olha, eu tenho várias perguntas, mas eu vou hoje, em homenagem até mesmo a Hillary nos Estados Unidos, permitir que a Thaís tem mais algum questionamento? Eu tenho sim, eu tenho mais um questionamento, posso fazer? Pode. Então tá. Pré-candidato, o questionamento é do Fabrício Sampaio. Ele coloca: Manaus é conhecida no mundo pela nossa Amazônia, entretanto não é uma cidade sustentável. O senhor tem projetos voltados para a sustentabilidade em nossa cidade? Isso aí é um problema muito, muito sério e recorrente também, né, nos últimos anos. Olha, eu acho que eu sei quem é o Fabrício Sampaio. O Fabrício Sampaio é uma grande liderança no Manoa. Ele é advogado, ele é professor, alguém muito bem quisto ali na região do Manoa, na cidade nova, na região norte da cidade de Manaus. Então, meu abraço fraterno, meu amigo Fabrício Sampaio. Fabrício, é o seguinte, a gente tem que pagar o preço daquilo que a gente acredita. Manaus é a capital do estado que encerra tudo aquilo que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Não dá para falar de Amazônia se não falar de Amazonas. Então, nós somos a capital do estado do Amazonas. Sobre nós a responsabilidade de provarmos para o mundo que é possível ter postura, ter conduta, ter políticas de sustentabilidade. Senão, daqui a pouco vão dizer o seguinte, olha, casa de ferreira, espeto de pau. Lá no Amazonas eles falam de sustentabilidade, eles pregam, mas eles não vivem a sustentabilidade que eles pregam. Vou dar um exemplo clássico. Nós temos gás natural que sai de Coari e que chega aqui na cidade de Manaus. E nós temos uma frota todinha de transporte coletivo que ainda queima diesel, poluindo, incomodando, sujando a cidade. Por que essa frota de transporte coletivo, até hoje, ela não está rodando com gás? Muito mais limpo, mais barato, isso pode ajudar a baratear o custo da tarifa do transporte coletivo. Por que a Prefeitura de Manaus, o governo do Estado do Amazonas, mas também os poderes, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, não tomaram ainda a providência de transformar as suas frotas de veículos em frotas que rodem a gás? Isso é um exemplo de sustentabilidade, um exemplo clássico, presente, um exemplo consistente de que Manaus precisa viver a sustentabilidade que ela prega para o Brasil e para o mundo. Mas um outro exemplo de sustentabilidade é nós podermos ter, por exemplo, na merenda escolar do município, a compra. Mas por que merenda escolar e sustentabilidade? Vou explicar por quê. Porque quando a gente compra dos nossos produtores os produtos que são produzidos aqui, mandioca, peixe, o leite de Altazes, queijo de Altazes, abacaxi do Novo Remanso, melancia de Manicoré, açaí de Carauari, enfim, da terra do meu amigo Jack. Quando a gente compra esses produtos, a gente está garantindo às pessoas que moram no Amazonas uma atividade econômica. E na hora que o homem tem atividade econômica, ele não precisa avançar sobre a floresta para exatamente degradar a floresta, porque ele tem opção, ele tem economia, ele tem renda. Então a gente precisa ter atitudes sustentáveis aqui na cidade de Manaus para poder exatamente a gente sustentar esse discurso e viver isso que a gente prega, que Manaus é uma cidade que é a capital do estado verde do Brasil e do mundo, e aqui a gente tem práticas que sustentam esse discurso, sustentam esse pensamento, práticas sustentáveis. Uma outra questão é a gente poder ter um grande programa de arborização, principalmente em alguns bairros que foram abertos em Manaus e que hoje a qualidade de vida das pessoas, por conta da irresponsabilidade de quando ocuparam o bairro, não preservaram, não deixaram aquela cobertura verde, aquela cobertura vegetal, que aquilo é muito importante, inclusive para a questão da saúde. Vou dar um exemplo, Nova Cidade. Nova Cidade é um bairro planejado, mas que quando se fez ali as casas, se deixou muito pouca vegetação e hoje as pessoas que moram ali sentem na pele o calor terrível, às vezes a umidade que baixa por conta exatamente da falta dessa cobertura vegetal. Então, a gente precisa ter esse olhar de sustentabilidade e dizer para o Brasil e para o mundo que sim, a gente paga o preço daquilo que a gente acredita aqui na cidade de Manaus. Então, dá para fazer. Chico, agora eu entro na questão polêmica. Foram feitos alguns comentários nesse sentido
Inclusive os comentários aqui da sua entrevista, elas servem como um legado, é um legado que nós estamos deixando para que você possa entender aquilo que os eleitores estão esperando, uma vez dentro de uma campanha eleitoral, assim como também numa possível administração. E eu entro numa questão polêmica que tem a ver com a sua relação com o senador Eduardo Braga. Você fez parte da gestão do ex-governador e agora senador Eduardo Braga, e sempre foi visto como alguém muito próximo dele. Nas últimas eleições para governador, inclusive, isso foi bastante questionado. Como tem andado a sua relação com o senador Eduardo Braga? Bem, isso é um fato. Eu respondo com muita tranquilidade, porque a minha relação com hoje o senador Eduardo Braga, então governador do Estado, ela aconteceu uma relação política, uma relação de quem acreditava nas ideias, acreditava naquilo que era pregado para o Estado do Amazonas, para a cidade de Manaus, e durante pelo menos 10, 12 anos eu convivi ali de maneira muito próxima. Mas, como tudo na vida, os pensamentos vão se distanciando. Eu costumo dizer que até casamento entre homem e mulher acaba. Imagina a relação política. E houve o distanciamento da relação política, do pensamento político. O discurso é um, a prática é outra. E eu tomei a minha decisão de continuar a minha caminhada, acreditando exatamente naquilo que movia, naquilo que eu consegui enxergar no então senador Eduardo Braga. Eu não tenho, o meu coração ele não se move por sentimento menor, então eu não desejo mal a ninguém, até aqueles que eu já não tenho mais convivência, eu desejo tudo de bom, sucesso, sorte, que represente bem o Amazonas, que procure representar o anseio da nossa população com eficiência, mas hoje a minha relação com o senador Eduardo Braga ela não existe relação pessoal. Por estar dentro do cenário político, a relação política ela pode até existir, ela pode até acontecer, porque ele é presidente de um partido, eu sou presidente de outro, o Amazonas está sendo discutido, Manaus é discutida, mas eu não tenho hoje relação política nem pessoal com o senador Eduardo Braga. Tive, tomei minha decisão de trilhar o caminho só e pagar o preço dessa caminhada que é pautada por coerência, por transparência e pregando a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Com relação ao episódio de 2014, Jack, a gente sabe que feijoada sem feijão e política sem fofoca, política sem calúnias, política, enfim, eu fui alvo de grupos políticos que percebiam talvez que a minha caminhada pudesse ter um crescimento e de forma orquestrada esse grupo político procurou exatamente carimbar a minha caminhada como sendo alguém que ainda estava caminhando, com alguém que ainda estava dentro do grupo, mas o fato, isso está muito claro hoje em 2016, que eu não tenho mais a relação pessoal e não pertenço mais ao grupo político do senador Eduardo Braga. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final. Vou permitir, Thaís, acho que ainda cabe mais isso. Caso você tenha mais algum questionamento, para que você possa direcionar ao pré-candidato. Tá certo, então. O meu último questionamento vai para um assunto um tanto quanto recorrente aqui em Manaus, que é a saúde pública, né? Um dos nossos internautas chegou a questionar quais seriam as suas propostas para melhorar a saúde pública aqui em Manaus, né? Nós temos aí alguns problemas nas UBSs, o médico da família, que ajudava muitos comunitários, também foi extinto. Então, qual seria a sua proposta para melhorar esse setor? Olha só, Thaís, eu não sei o nome do nosso internauta, tem aí, para que eu pudesse... É porque o negócio... Fabrício... não é Fabrício, não. Diego Queiroz. Diego, te agradecer a pergunta. Tem uma coisa que vem antes. Primeiro, ao chegar à prefeitura, a gente precisa botar a casa em ordem. A gente precisa gastar bem o dinheiro. Uma das coisas que eu falei que a gente tem 5 pontos que a gente vai decidir, 5 decisões que vão ser fundamentais para a gente poder fazer uma boa administração. Eu falei que uma é diminuir a quantidade de secretarias. Né? A gente, com 24, dá para trabalhar com 18, dá para enxugar a máquina, para a gente gastar bem naquilo que é importante. Saúde é um desses pontos. A outra é rever os contratos. Uma terceira, que eu não cheguei a comentar e comento agora, a gente tem que rever todos os contratos da prefeitura, os contratos de fornecimento. A prefeitura tem contrato de gente que fornece aluguel de veículos, fornece remédio, fornece merenda, contrato de aluguel, compra de fardamento escolar, compra de gasolina, enfim, tem vários contratos.
Esses contratos, Diego, eles geram uma despesa anual para a prefeitura hoje de 1 bilhão e 900 milhões de reais por ano. A gente está num momento de crise, eu acho que no momento de crise cabe à prefeitura sentar com seus fornecedores e tentar ter o preço justo para esse momento. Então imagina aqui comigo, se em todos os contratos da prefeitura a gente conseguir pelo menos um desconto, uma economia de 5% em todos os contratos, em cima de 1 bilhão e 900, Diego, a gente está falando de quase 100 milhões de reais que podem ser reinvestidos em saúde pública. Construir as UBSs, saber por que ainda tem médicos, estão faltando médico, porque a gente chega em algumas casas e a gente não encontra o médico, a gente encontra a equipe de os assistentes comunitários de saúde, não está completa, a gente não encontra às vezes o enfermeiro, então a gente percebe que a estrutura física existe, mas o pessoal, que é fundamental, sem o pessoal, sem os colaboradores, você não tem como fazer saúde pública. Então a gente precisa resgatar essa estrutura, mas para isso a gente precisa economizar, precisa cortar desperdícios, para a gente trazer esse investimento para aquilo que é importante, saúde pública. Fazer funcionar as casinhas que já existem. Não adianta a gente falar aqui que vai construir mais 50 se aquelas que já estão não estão funcionando. Então o nosso foco primeiro é dotar de estrutura de colaboradores necessárias, correta, as casinhas que já existem. Fizemos isso, a gente parte para levar a estrutura que cabe à prefeitura, que são as unidades básicas de saúde, com o programa Saúde da Família, para os bairros de Manaus, notadamente nas zonas leste, na zona norte da cidade de Manaus, que ainda são muito carentes, são deficitárias, não têm essa estrutura. Razão pela qual muitas pessoas têm que sair dos seus bairros, pegar um ônibus e ir 20 quilômetros, 15 quilômetros de distância até a unidade básica de saúde mais próxima, para que possam ter o direito a um atendimento. Inclusive, esse é um dos questionamentos da Marisol Miguel Daniel, que está comentando sobre isso. Para isso a gente tem que economizar, a gente tem que arrumar a casa. Não adianta dizer aqui que vai construir se você não arrumou a casa. Por isso que a gente arruma a casa, corta o supérfluo, corta aquilo que é desnecessário, corrige a estrutura da prefeitura, corta contrato supérfluo e o dinheiro economizado, porque tem que economizar. O momento é difícil, o momento é delicado, o momento é para quem é gestor de verdade. E eu tive a experiência de ser presidente da Câmara, construímos o prédio da Câmara sem escândalos, o prédio da Câmara foi aprovado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, fizemos o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e conseguimos pagar as contas da Câmara, não ficamos devendo nada. Então, experiência administrativa. Fui secretário de Estado, fizemos o nosso papel, aprovamos as nossas contas, então é preciso ter experiência administrativa para chegar na prefeitura, tomar essas decisões, Diego, corrigindo os supérfluos, corrigindo os gastos desnecessários, para a gente poder investir nesse momento difícil naquilo que é importante. Por certo, saúde é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Muito bem, chegamos aqui ao final dessa entrevista. E assim, há muitos questionamentos, Chico, e até sugiro que você depois, com mais calma, possa responder cada um deles aqui. Tem relacionado à cultura, a Amanda Aparício está perguntando sobre cultura, a Marisol sobre investimentos na Zona Leste, o Tiago Agostinho falando sobre a situação dos camelôs, o que o senhor pensa sobre o assunto. Então, são vários questionamentos. E ao mesmo passo que nós agradecemos a sua presença aqui, sua disposição de estar aqui conosco, conversando com os nossos leitores, nós queremos convidá-lo também para que volte mais vezes aqui, para que a gente possa continuar conversando sobre esses assuntos. E fica à disposição para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, agradecer a você, agradecer a toda a equipe aqui do Portal da Holanda, cumprimentar o jornalista Raimundo Holanda por essa oportunidade que está sendo criada. Eu acho que isso é um espaço fantástico para que o cidadão internauta, aquela pessoa que está buscando cada vez mais conhecer pelas redes sociais, pela internet, o que pensam os candidatos, o que pensam aqueles que podem eventualmente ser o seu prefeito, o seu representante, a Câmara Municipal de Manaus, que você pesquise a vida do seu candidato. Eu sou um manauense de 47 anos, advogado de profissão, que tem a sua vida limpa. A minha ficha ela é limpa, sem ter o meu pulso aqui amarrado a nenhum esquema político, econômico, e muito disposto, me sentindo preparado para tomar as decisões que a Prefeitura de Manaus precisa, para resgatar a confiança que foi perdida há muito tempo. As pessoas hoje
não acreditam mais na política, não acreditam mais nesse sistema que está aí. Mas é preciso que você acredite que a mudança ela é possível. É preciso que você acredite que vai ganhar a eleição não é quem tem mais dinheiro ou quem tem mais partidos, mas quem tem propostas e quem tem uma história capaz de sustentar essas propostas. Eu estou aqui para apresentar e apresentei um pouco das minhas propostas e apresentar a minha história para você. Quem vai ganhar essa eleição é quem o povo efetivamente quiser. E se o povo quiser escrever uma nova história para a cidade de Manaus, poxa, bacana, eu estou aqui disposto a escrever essa história ao teu lado, ao lado das pessoas que estão indignadas com tudo isso que está acontecendo e que querem verdadeiramente escrever uma nova história para a cidade de Manaus. Como diria Coralina, o mais importante diante dos momentos difíceis da vida, entre você rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, é decidir. E eu decidi que é hora da gente escrever uma nova história para a cidade de Manaus. Que Deus te abençoe e até muito breve. Obrigado, Thaís, obrigado a todos. E é exatamente a Thaís que eu gostaria de agradecer também por sua participação nessa entrevista, foi muito bem. É sempre um prazer, Jack, participar desses nossos bate-papos e poder levar o questionamento do público, dos nossos internautas, para os pré-candidatos, né, para eles apresentarem suas propostas. E eu convido você, né, que estava nos assistindo, a continuar nos acompanhando pelo portaldolanda.com.br. É com você, Jack. Pois é, a Thaís é um talento, Chico, que já estão inclusive tentando já tomar ela da gente aqui, não vamos deixar, viu? Já senti que não vão levar, ela já fez assim, pô, pois é, olha aí. Compromisso. Então, muito bem. Amanhã nós continuaremos a nossa rodada de entrevistas, estaremos aqui a presença do deputado federal e pré-candidato a prefeito de Manaus também, Marcos Rota, para uma conversa. E você vai poder também participar enviando as suas perguntas. Este é um projeto do Portal do Holanda que tem por objetivo permitir à população esse acesso aos candidatos, aos pré-candidatos, levantando seus questionamentos. E com isso, nós pretendemos auxiliar a comunidade nesse momento tão especial, que é o instante em que vai se escolher agora o que nós queremos para os próximos 4 anos. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários e nos vemos na próxima, se Deus quiser.